Vida tem ordem. Essa é a partilha da Mirla nesta noite sobre o programa Mulheres que Oram com a Bíblia. Hoje ela vai partilhar como o programa, ter disciplina, ter horário, ter um cronograma ajudou nas outras tarefas que ela tem. E é isso mesmo. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas se ordenam. É o segredo da vida em ordem, que eu ensino também em uma das aulas do programa Mulheres que Oram com a Bíblia. Primeiro, Deus. Segundo, pessoas. E terceiro, coisas. E é bonito de ver que quando nós priorizamos o nosso relacionamento com Deus, as outras coisas entram em ordem. Porque nós passamos a ter uma rotina, porque nós passamos a olhar para dentro, a nos organizarmos. Então, quando eu entro em contato com a minha interioridade, as coisas vão se organizando. Eu vou percebendo como vai ser o meu dia. Eu vou olhando para mim e vou percebendo as prioridades do meu dia. E eu sempre falo isso para as minhas alunas. Olha, você precisa acordar e saber a ordem das suas atividades. Primeiro eu vou ter o meu momento com Deus. E depois, qual é a ordem? Quando eu acordo, entendo essa ordem, fica mais fácil viver o meu dia. Eu não me perco. Tem muitos homens aqui na live, mas a cabeça da mulher, ela acorda embaralhada. Tem que dar conta disso, tem que fazer isso, horário, criança, comida. Eu já tenho que pensar no almoço, a roupa, a casa. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, pessoas em segundo lugar, e em terceiro lugar as coisas, eu vou entendendo que eu tenho um roteiro, uma rotina a ser cumprida e eu vou vivendo as coisas com mais qualidade, com mais tranquilidade. Então é isso que a Mirla vai partilhar hoje, de como o programa em apenas 14 dias tem ajudado nesse sentido. A ter ordem, a ter disciplina, a ter organização, a ter uma rotina. Realmente não é fácil. E São José Maria Escrivá, ele diz isso: quando tiveres ordens, você vai ter mais tempo, porque eu estou mais organizada. Agora, quando eu não tenho ordem, quando eu não sei o caminho que eu vou prosseguir durante o meu dia, eu acordo igual, como diziam antigamente, um piro tonto. Meu Deus, para onde eu vou? O que eu tenho que fazer? São muitas realidades na cabeça de uma mulher. E aí, minha querida, eu quero te convidar a, em primeiro lugar, fazer parte do nosso programa, que está sendo uma bênção. Quantos testemunhos eu já tenho ouvido das mulheres. E em segundo lugar, ter uma vida em ordem. Nós acabamos de começar o ano de 2026 e nós não podemos repetir os mesmos erros dos outros anos. A gente quer mudança, a gente quer renovo, a gente quer transformação. Mas o que eu estou fazendo concretamente para que tenha essa transformação? E é muito interessante porque a transformação que nós queremos na nossa vida, ela não vai acontecer através de coisas exteriores que vão entrar na minha vida e vão mudar. Às vezes a gente tem essa inocência, mas não é assim. E também não vai acontecer através de mudanças grandes, de grandes acontecimentos, não. As mudanças que nós tanto ansiamos para esse ano, elas vão acontecer através de coisas pequenas, pequenas atitudes, pequenas decisões. E é bonito de ver isso, porque quando eu tenho pequenas decisões, pequenas atitudes no meu dia a dia, toda a minha vida se transforma, os meus relacionamentos se transformam. E também, quando eu coloco Deus em primeiro lugar, quando eu estabeleço que Ele é minha prioridade, os meus relacionamentos também se ordenam. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós colocamos as pessoas no lugar de Deus. A nossa vida interior, ela está em um caos, ela está em desordem, que afetivamente eu espero das pessoas somente o que Deus pode me dar. Então a vida em ordem, ela diz de coisas exteriores, ela diz de rotina,
mas ela também diz de uma afetividade ordenada. Ela diz de uma cabeça organizada. E é interessante porque no livro A Virtude da Ordem, o autor vai dizer que a agenda é um dos instrumentos que nós precisamos ter para colocar a nossa vida em ordem. Quando eu escrevo, quando eu coloco no papel, quando eu estabeleço a minha rotina, eu descanso a minha cabeça. Que bonito isso, né? Então, a agenda, ter uma programação, ter uma rotina, é algo que vai me ajudar a ter uma vida em Deus, uma vida santa. Então, como eu falei, a vida em ordem, ela começa com pequenas atitudes. Pequenas atitudes todos os dias me levam a grandes transformações. E aí eu te pergunto, qual é a grande mudança que você espera ter nesse ano de 2026? Essa grande mudança não vem do outro, ela vem de você, da sua decisão e das suas atitudes. Quero acolher aqui a Nilda, o Francisco, a Michele Moraes, Liana Coelho, Maria Isabel, Alessandro e Cleia. Algumas que estão aqui já são minhas alunas, já estão no programa Mulheres que Oram com a Bíblia. E quem não faz parte ainda é convidada a fazer essa experiência profunda com a palavra de Deus, que nos cura, que nos liberta, que nos salva, que nos transforma, que transforma o nosso dia, que nos traz paz, serenidade, paciência. O programa ele já está acontecendo e vai acontecer durante todo o ano de 2026, com uma assinatura muito simbólica. Você vai ter acesso a muitos benefícios para o seu crescimento espiritual e para a sua intimidade com Deus. Então, nós já estamos meditando a palavra de Deus todos os dias, já temos o planner oracional que estamos meditando. Na próxima semana nós vamos ter o nosso primeiro encontro presencial, temos vários encontros durante o ano. Na quinta-feira nós já teremos também o nosso encontro online para mulheres que não vão poder ir no presencial, mulheres que são de outras cidades, de outros estados. Tem mulher da Bahia, tem mulher do sul do Rio de Janeiro, tem mulher do Espírito Santo, tem mulher de Minas, de São Paulo. Então, esse encontro online são para essas mulheres. E além de tudo isso que já é muito transformador, me veio a inspiração de fazer campanhas de oração. Todas nós temos causas impossíveis na nossa vida. E todos os meses nós vamos ter a campanha de oração pelas nossas causas. Vamos acordar às 5 da manhã, teremos a nossa videochamada ao vivo e vamos rezar de uma forma muito simples e concreta pelos nossos impossíveis, pelas causas que nós carregamos de saúde, da nossa família, das pessoas que nos pediram oração. O objetivo do programa Mulheres que Oram com a Bíblia é te ajudar a perseverar todos os dias durante o ano de 2026. Sozinha, nós não conseguimos, nós falhamos, nós esquecemos, nós esmorecemos, mas em grupo é mais fácil. E como é bonito ver que a gente vai se ajudando nas partilhas, né? Nós vamos ter esses momentos em grupo, esses encontros, porque essas partilhas nos animam, nos ajudam a retomar. E sabe uma coisa que eu descobri na minha vida e que eu tenho ajudado essas mulheres também a viver? Eu descobri que eu não preciso de um longo tempo. Eu não preciso de uma grande quantidade de versículos e capítulos. Não. Eu descobri que meditando um versículo com qualidade, com profundidade, eu consigo entrar na intimidade com Deus. Eu consigo olhar para o meu interior de forma profundíssima. Eu consigo curar o meu coração. Eu consigo ordenar os meus sentimentos, pensamentos. É fiel no pouco, minha irmã. É ser fiel no pouco, como diz a palavra de Deus. Quando eu sou fiel no pouco, a minha vida é transformada. E esse programa é pensado justamente para ser fácil, para ser possível para todas as mulheres. Roberta, eu trabalho. Roberta, eu tenho filho. Minha rotina é pesada. É um programa que é possível para todas. Se fosse impossível, você teria uma desculpa para não entrar.
mas é possível. É muito possível. E olha, nesse dia 30 de janeiro as inscrições vão encerrar. E a sua próxima oportunidade vai ser apenas em 2027. Então já corre, garante a sua vaga, porque esse programa de crescimento espiritual, de intimidade com Deus, vai mudar a sua vida, como tem mudado a vida das minhas alunas, como também mudou a minha vida. Profundo. A Mila tem uma história difícil e é lindo de ver como Deus transformou e tem transformado a vida dela através da palavra de Deus. Seja bem-vinda! Boa Deu noite. certo! Aí, ó. Deus, tá no Oh! peito, tá Vida normal, né? vida normal, Tudo vida é de da boa. Muito normalidade. Mila, seja muito bem-vinda. obrigada, Eu me Roberto. lembrava que nós estamos juntas há 4 anos, né? A Mila foi minha aluna na primeira mentoria. E ela viveu com muita intensidade. Oi, Arthur! Viveu com muita intensidade, colheu os frutos da primeira mentoria. Depois nós tivemos mais alguns encontros, algumas oportunidades. E eu me surpreendi que no final do ano a Mirla entrou para o programa Mulheres que Oram com a Bíblia. E a Mirla já tem colhido os frutos desses 14 dias priorizando a palavra de Deus, seu momento com Deus, que é ter uma vida em ordem. Antes de falar do programa, da vida em ordem, dos frutos que você já está colhendo no programa, eu quero que você partilhe como estava a sua vida antes do programa, sua vida espiritual até agora. Porque você é uma mulher de Deus, você sempre buscou, mas ali na luta, rotina, filhos, cansaço, batalhas espirituais, é muito diferente de viver essa realidade espiritual sozinha. E eu quero que você partilhe como que era antes do programa. Então, como você mesmo falou, né? Eu sempre tive uma vida ativa, religiosamente, né? Eu acredito que eu não tenha vivido uma vida espiritualmente ainda. Essa intimidade com Deus eu não havia ainda conseguido. E era aquela idas e vindas, né? Tinha hora que tava bom, tinha hora que não tava, vai pra lá, vem pra cá. Oi, meu amorzinho, só um minutinho que é a vida normal. Estou aqui, um momento. E as batalhas, né? Porque, como eu estava falando com a Roberta, mandei mensagem agora há pouco. Eu botei ela para dormir 8h30. Ela estava dormindo tranquilamente. Faltando 2 ou 3 minutos para começar a live, quebrou um copo gigantesco aqui em casa que fez um barulho na casa toda e acordou a menina. Mas estamos aqui. Mas sempre foi nessa turbulência, né? Eu vou para lá, venho para cá. Tive uma infância muito conturbada, e isso me trouxe muitos problemas na minha vida adulta, então isso me perturbava muito e eu não sabia o que eu precisava fazer para me curar desses traumas de infância que me atrapalhavam muito na minha vida adulta. Uhum. E então eu estava muito perdida. Depois que eu me mudei, né, eu ainda estava caminhando na igreja, fui ministra da Eucaristia, enfim, tinha participado de várias coisas da igreja, mas eu me afastei muito. Aí veio a gravidez, veio as outras coisas, então eu estava perdida, estava bem Uhum. perdida. E assim, a vida, a nossa rotina como mãe, como esposa, né? Os acontecimentos da vida, eles de fato nos tiram do eixo, né? E é a oração, é esse momento com Deus que nos leva de volta ao eixo. A gente já fez outras lives também falando da realidade do casamento, que às vezes é difícil. Tem realidade com os filhos, realidade de saúde também, que não é fácil. Então, assim, tudo contribui para que a gente tenha uma vida caótica. Bem, ótimo. E é bonito ver isso. Ver isso em que sentido? Que todas as mulheres vivem essa realidade. Todas as mulheres vivem essa realidade. E aí, no dia 30 ou 31 de dezembro, a Mila fez a inscrição. E por que, Mirla, você fez a inscrição e fez essa escolha para o seu ano de 2026?
Então, eu cheguei naquele momento em que eu não via mais saída para nada em lugar nenhum. Tava tudo um caos, tava tudo perdido, tava tudo bagunçado demais. Eu sabia o que eu tinha que fazer, mas eu não sabia como fazer. Uhum, E eu percebi que o que estava faltando muito na minha vida era essa palavra-chave, né, que a gente conversou, era a ordem. Eu uhum, estava sem ordem nenhuma na minha vida. Eu buscava, começava, fazia uma ou duas vezes o estudo bíblico, daqui a pouco eu parava. Não vou fazer, porque sozinha eu achava que eu conseguiria, mas é impossível. Não tem como sozinho. Se a gente não tiver um direcionamento, se não tiver uma pessoa ali para te dizer, olha, tem que fazer isso, isso, pelo menos no início, não quer dizer que a gente tem que ficar a vida toda com alguém, ó, faz isso, faz aquilo, que a gente precisa ter a nossa autonomia, né? Mas eu precisava disso, eu necessitava disso. E eu sempre via você falando e tudo tal, e como você fala muito sobre isso, a gente dá muitas desculpas. Eu percebi muito isso na minha vida. O quanto de desculpa eu dei para tudo. Eu vi uma dificuldade, eu ficava com medo, que é uma coisa que eu vou falar mais na frente, e aquele medo me bloqueava e eu desistia. Então eu precisava dessa ordem, estava necessitando dessa ordem. E quando eu vi, sempre acompanhei seu trabalho, né, como você falou, eu te conheço há anos, eu falei, gente, eu necessito disso. Por que eu não estou fazendo isso? Por que eu estou dando tantas outras prioridades e não estou fazendo isso? E aí que eu falei, né, foi nos 45 de segundo, né? E até na hora eu estava sem o dinheiro. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Estava faltando um dinheiro, eu fui. Liguei para minha irmã na hora, porque eu falei, não tinha como falar com meu esposo estava trabalhando 24 horas, foi voltar no dia seguinte, ele é policial, né? Aí eu fico ligando para ele toda hora. Aí minha irmã me emprestou, ele falou, amanhã eu te dou, quando o dinheiro cair na conta eu te dou. Aí ela me emprestou, aí eu fui e fiz a inscrição, mas foi assim, 45 do segundo tempo. E necessitando dessa ordem, de ordenar a minha vida, de saber o que fazer, como fazer, e ter alguém para me dar esse direcionamento. uhum. E qual tem sido a sua experiência nesses dias, nesses primeiros dias de 2026? Então, anotei um monte de coisa aqui, né, para eu pelo menos não ficar perdido. Deixa eu ver se eu me acho, porque é muita coisa na cabeça. É, mas assim, repete a pergunta para mim, Roberto, que ela falou aqui junto com você, eu me perdi. Qual tem sido a sua experiência no início desse ano Não, com o é programa? assim, é o que eu falo com todo mundo que tem me visto, né, ultimamente, eu sou outra pessoa. Eu sou outra pessoa. Eu consegui ter mais disciplina, coisa que eu nunca tive. Organização, coisa também que eu nunca consegui sozinha por minha conta. Perseverança, que é uma coisa que eu queria muito ter e ser perseverante, eu achava lindo. Você mesmo, enfim, o pessoal da comunidade, eu via aquilo, gente, eu preciso disso, mas eu não sabia como fazer aquilo. E esse compromisso, assumir esse compromisso comigo mesma, temor a Deus, que eu não tinha, não conhecia esse temor a Deus, essa cura do medo, que eu falei sobre a questão do medo, eu consegui perceber essa cura do medo, porque eu estou abraçando coisas que eu achei que eu jamais abraçaria, enfrentando coisas que eu jamais pensei que eu enfrentaria sem ter esse medo. Eu olho para uma situação difícil hoje, parece até, mágica. Não é mágica, lógico que é todo um processo. Mas para mim foi muito assim, uma virada de chave muito rápida, que eu disse, gente, como que eu perdi tempo? E não era nada absurdo de se fazer. Era só ter esse passo a passo certinho, alguém me indicando, e eu estou conseguindo, assim, em vários setores da minha vida. Tá sendo uma experiência única. E eu falo, às vezes o povo acha que eu estou também bilolada da cabeça, mas para mim está sendo algo surreal em todas as áreas. Está sendo muito edificante mesmo. E assim, para quem está aqui e não faz parte ainda do programa, fala para quem está aqui como é simples e possível de colocar em prática. Porque assim, quando a gente faz um convite, eu vou ter que ter longas horas, vou ter que abrir mão, minha rotina é pesada, não dá para mim. É difícil. Não é difícil, sabe por quê? Porque, como você falou, a gente dá desculpa para É. tudo. A A gente gente disputa. Sim, porque a gente tá certo que a gente não conhece. Ou até quem conhece, né, que eu já tinha, porque uma parte, né, você sabe que eu comecei a fazer o caminho da Canção Nova, então aprendi o método com o Senhor Jonas e tal.
Mas a forma que você ensina o método dele, mas a forma que você ensina ainda é mais fácil. Porque quando eu tinha que procurar, como que fala? Ordem, princípio. Ordem, princípio eterno, eu ficava muito perdida naquilo ainda. Mas você mostrou uma forma muito prática. A forma que você explica nos áudios é muito didática. A gente consegue entender. E eu tenho uma dificuldade muito grande de entender as coisas, porque eu tenho um TDAH não tratado, né? Ainda vou tratar, mas isso me dificulta, embola tudo na minha cabeça. Eu olho o A, eu entendo B e C, não consigo chegar no A. Então, é fácil, é simples, é didático. A gente olha ali, lê a palavra, como você falou, vai lá, circula ali o que mais chamou a atenção, e daquilo dali você começa a ver o que aquilo cabe na sua vida e começa a fazer a sua oração a partir daquilo dali. É muito simples. Só que às vezes o medo da gente, meu Deus, será que eu vou conseguir? A pessoa já trava, nem tenta e não consegue. E dessa vez eu consegui. Eu estou conseguindo todos os dias. Eu olho, gente, eu entendi. Aí eu vi um bom, eu falei, entendi isso daqui eu não consegui entender antes. Se eu buscasse da forma que eu achava que eu conseguiria. Então, assim, é muito fácil mesmo. É só a pessoa estar com o coração aberto para aquilo dali. E acontece, e as bênçãos vêm porque a gente vai se entregando, essa intimidade com Deus vai acontecendo, e é lindo, é um momento lindo, é um momento único. E eu ainda boto um bônus, né, que depois que eu acabo de momento de oração, eu tenho conseguido acordar muito cedo, um dos benefícios que eu não tinha, né? A bonequinha que acorda a noite toda, eu não durmo, eu não sei o que é dormir há 1 ano e meio. Aí eu ficava, gente, será que eu vou conseguir acordar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã? Eu estou despertando sem despertador agora. Dá 4, 5 horas da manhã eu já estou levantando, aí já corro, faço ali o meu estudo, e depois do estudo, eu faço aqui no meu quintal, né? Aquele solzinho da manhã que está nascendo, aquela brisazinha leve. Gente, você vai para outro patamar. Parece que você está lá no céu junto com Deus. Aí eu boto um louvor, vou fazer minha adoração ali, o meu louvor a Deus, e o dia flui de uma forma que é inexplicável. Como não fluir? O dia rende muito. Então, assim, é fácil, é simples, só tem que estar com o coração aberto para isso. Uma preocupação minha é trazer sempre um versículo, né? Às vezes eu coloco dois, Sim, três, porque faz parte de um contexto. Mas eu gosto muito de trazer um versículo, porque para que a gente entenda a profundidade daquele versículo e como assim que ele penetra em áreas da nossa vida que a gente nem imaginava que poderia penetrar, né? E assim, como que a gente experimenta Deus, né? Ontem mesmo, quando eu gravava o áudio de hoje, eu me emocionei muito, porque, cara, é algo que toda mulher precisa viver. Porque a mulher, o ser humano já tem um vazio no coração, né? Tem um filósofo que diz que no coração humano existe um vazio tão grande que só Deus pode preencher. E a mulher, ela é carente. Ela espera muito das pessoas, né? Ela tem muitas expectativas. Só Deus. Quando Deus preenche esse vazio, tapa esse buraco, os outros relacionamentos ficam mais leves, mais tranquilos. E a gente sabe quanto que a gente muitas vezes exige do esposo, né? Quem é mais velho exige dos filhos, exige da sociedade, exige do presidente, exige dos amigos. Minha querida, esse vazio só Deus vai preencher. E essa experiência a gente faz com a palavra, né, Mirna? E você fala do vazio, e eu lembrei de uma cura muito importante que eu tive, dos traumas da minha infância, que foi a ausência do meu pai. E foi assim, eu acho que é a maior libertação nesses 15 dias, e estou orgulhosa demais por estar vivendo isso, não de mim, porque foi Deus que fez, mas que foi uma coisa que eu sempre quis e não sabia que eu queria. Então, meu pai abandonou a gente muito cedo. Eu acho que eu tinha de vida. Aí minha mãe conta nas histórias que eu tive muitos problemas desde pequena por conta disso. E eu cresci com esse vazio imenso. Você falava de vazio, eu lembrei disso. Vazio imenso do meu pai, dessa figura paterna. E isso me prejudicou muito. Eu sempre fui uma mulher muito insegura, e as pessoas achavam que era diferente, né? Porque eu transparecia ser uma pessoa diferente. Caminhos muito errados, essa insegurança, a busca por relacionamentos errados, uma carência excessiva.
e todos os relacionamentos que eu tinha, eu cobrava demais da pessoa, essa paternidade. Eu não sabia que eu estava buscando uma paternidade, mas eu cobrava essa paternidade, enfim, essa ausência toda, e isso me feriu muito a vida toda. E nesses momentos de oração, ouvindo a palavra, e vinha muito essa questão da cura. E eu conversando com meu pai, que a gente, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem contato, já tinha perdoado ele e tal, mas ainda ficava aquele vazio. E em um momento de oração, Deus começou a me mostrar que esse vazio não vai ser meu pai que vai preencher. Até porque já passou. E não adianta ficar batendo nessa tecla, já passou. E ele teve os motivos dele. E são coisas que é dele resolver com Deus. Mas eu não liberei perdão. Só que esse vazio que vai preencher vai ser Deus. Não vai ser meu esposo, não vão ser meus filhos. Não adianta ficar buscando isso de ninguém. É só Deus que vai preencher isso. Hoje eu tenho essa certeza. Que todo esse vazio, toda essa angústia que eu tiver, é a Ele que eu tenho que recorrer, é a Deus. Não vai ser. Até você dar a formação, mas eu não posso cobrar isso de você. Justamente até aconteceu uma situação uma vez em que eu acho que eu estava completamente perdida e tal. Acho que te mandei uma mensagem. Naquele momento você falou, minha querida, você precisa de ajuda profissional, você precisa de terapia, você me deu o direcionamento. E eu estava esperando meio que cobrando, né? Poxa, Roberto, vocês poderiam fazer isso, vocês poderiam fazer aquilo, buscando um auxílio, um grupo de casais, não sei o quê. E você me falou, meu amor, a gente pode até fazer, mas não vai ser isso que vai te ajudar. E dali eu comecei a entender, eu não posso cobrar das pessoas, eu não posso esperar do outro. E isso tem me ajudado muito nesses 14 dias, entender isso. Que não é o outro que vai me fazer nada. Você pode me dar orientação, você pode me dar discernimento, mas eu preciso descobrir o meu próprio caminho. E essa cura, assim, foi absurda. Então, depois disso, eu e meu pai começamos a estreitar o nosso relacionamento ainda mais. Eu estou com uma amizade com meu pai que eu nunca tive. A gente está tendo altas conversas, altos papos. E ele é pastor, né? Meus pais são pastores. E ele respeita a minha fé, ele respeita a minha religião. E tem sido maravilhoso o nosso relacionamento. Então, foi assim, acho que um dos maiores benefícios que eu tive até agora disso foi essa cura que eu tive da ausência do meu pai. Consegui entender que não é ele que vai suprir, que é Deus e que ele é meu amigo. Ele é meu pai, meu amigo. E só, não posso cobrar dele. Nós mulheres somos muito exigentes, né? Nós exigimos e esperamos muito das pessoas. Por isso nós temos tantas frustrações, feridas, decepções. E assim, eu falo isso com muita propriedade por tantas mulheres que eu já atendi, que já fizeram minhas mentorias. E assim, quando nós colocamos Deus no lugar que é dele, as outras pessoas vão para o seu devido lugar. Porque eu já não exijo tanto, eu não espero tanto. E é bonito ver como a palavra de Deus, né, em muitos versículos, depois a gente vai chegar nesses versículos, fala da espera, esperar no Senhor. Espere do Senhor, confie no Senhor e não nas pessoas. Repito, quando eu espero muito das pessoas, o que só Deus pode me dar, eu me frustro e me decepciono. Mas assim, partilhando com você agora, Mila, me veio um outro ponto. Muitas vezes as pessoas só procuram a Deus porque querem algo dele. Né? Tem isso, né? Isso se chama imaturidade espiritual. A pessoa que é madura espiritualmente, ela busca um relacionamento com Deus. Quem vive a imaturidade, ela busca as coisas que Deus pode oferecer. Por isso que muitas vezes ela dá desculpa, ela não pode, agora não, depois, ela adia. Mas é bonito ver que quando nós vivemos essa busca, eu esqueci a palavra agora, genuína por Deus, quando nós buscamos essa amizade com Deus, as coisas vão para o seu devido lugar. Agora, quando eu sou interesseira, eu vou sempre querer sugar de Deus, pedir, e não vou experimentar a beleza que é esse relacionamento. Agora, por falar em relacionamento, quais os frutos do programa Mulheres que Oram com a Bíblia você tem colhido no seu relacionamento com o seu esposo, com seus filhos, né, com seus pais, com o seu pai você já falou, com o seu relacionamento consigo mesma, quais os frutos você tem colhido? Então, o primeiro foi com meu filho. Meu filho recentemente foi diagnosticado com transtorno de ansiedade generalizada.
E ele tem passado por momentos muito pesados. Ele tem tido crises de ansiedade que eu nunca tinha visto, nunca tinha presenciado. E quando aconteceu, eu fiquei assim, apavorada. Ele perde a respiração. Ele entra em desespero, um choro desesperado contínuo. Ele passa mal, ele cai no chão. Então, e isso estava me deixando assim mais transtornada ainda, antes, né, disso acontecer. Já teve umas 5 crises ano passado e no fim do ano foi piorando. Então, entrei também justamente para isso, para tentar organizar essa questão dele. E nesses 14 dias, eu tenho vivido uma paz de espírito muito grande, porque o que acontece? A minha agitação, o meu estresse, o meu descontrole, o meu destempero afetava o meu filho. Então eu não percebia que isso causava uma crise maior nele ainda. Além dele já ter o problema, eu causava uma crise maior nele ainda, porque eu não sabia lidar, eu não entendia os sentimentos dele, não validava os sentimentos dele, porque é uma criança, isso é palhaçada, isso é aquilo. Isso magoava muito ele, eu não escutava o meu filho. Eu vivia muito, eu tenho que fazer isso, eu tenho que cuidar da casa, tenho que cuidar disso. Só os serviços, né? Marta, né? Marta, Marta. Eu estava muito Marta. E eu comecei a ouvir o meu filho. Eu comecei a silenciar o meu coração e pedindo muito a Deus silêncio. Para eu silenciar. Eu falava muito, eu ecoava. E até no momento de confissão com o padre Wallace, ele falou muito disso. Quando eu relatei tudo que estava acontecendo, ele, minha filha, se não partir de você o equilíbrio, a sua casa vai ser um caos. Seu esposo não vai ter paz, seu esposo não vai querer ficar em casa. Seu filho não vai querer ficar em casa, ele está pegando uma idadezinha, adolescência, fase complicada. Então, ele é maduro, até nos acompanhamentos que a gente está fazendo, o psiquiatra falou que ele é muito maduro para a idade dele, ele amadureceu demais. Então, ele já está com um entendimento muito à frente, então eu também tenho que acompanhar esse entendimento dele, não tratá-lo como criança. Então, se eu não estivesse bem, eu desestruturaria minha família toda. E era o que estava acontecendo. E o resultado eram essas crises. Você pode fazer tratamento com psiquiatra, psicólogo, terapia, medicação, que é tudo que ele está fazendo, mas se você não estiver bem, você vai desordenar tudo. E nesse tempo que eu estou fazendo, desde o primeiro dia, Roberta, é um negócio que eu faço, gente, parece mágica, mas não é Deus. Eu me transformei. Eu me entendi desde o primeiro dia, Mila, você precisa mudar. Para que tudo mude, você precisa mudar. E minha casa, sim, lógico, tem os momentos, né, dos estresses e tal, mas é totalmente diferente. Eu consegui achar um equilíbrio. Quando vem o momento da ira, eu silencio, falo baixo, meu filho, vamos conversar, vamos fazer. E ele se tornou outra criança. Arthur, toda vez que vem a vontade de dar a crise, eu consigo sentar, conversar com ele, ele até começa, mas depois ele se acalma. Então, assim, eu sinto que esse equilíbrio entrou dentro da minha casa. Eu tenho muito mais paciência com ele, eu tenho muito mais flexibilidade com ele e ele comigo. E com meu esposo a mesma coisa. Eu gerava esse estresse com meu esposo. Meu esposo é policial, então ele trabalha 24 horas no serviço, ele chega em casa, às 72 horas que ele tem de folga, ele ainda tira extra, enfim, ele é o único provedor de casa, ele toma conta das crianças. Então, assim, a rotina dele é muito estressante. Aí você imagina, o cara tá lá trabalhando 24 horas, favela, e bandido, e bate de frente com isso, com aquilo. Aí chega em casa, aquele caos, aquele alvoroço, e eu não me atentava a isso. E eu achando que eu estava sendo a mãe, não, tô tomando conta da casa, tô fazendo isso, tô botando ordem, isso e aquilo, e eu estava fazendo tudo errado. Então, hoje ele chega em casa, ele tem paz. Eu dou toda a paz do mundo possível. Eu entendi que ele precisa daquilo. Então, o nosso relacionamento também melhorou muito. Com a minha filha, com o meu filho, e com as pessoas que estão à volta também, porque eu estou mais tranquila, eu estou mais consciente, eu aprendi a ouvir mais, uma coisa que eu achava lindo, sempre achei lindo de você, que você é uma pessoa que sabe ouvir. Quantas vezes você cortava o cabelo comigo e eu praticamente vomitava a minha vida em cima de você. E o Roberto, sereno, ouvindo, e eu não respirava, eu só queria falar. E às vezes nem me atentava à realidade do outro, que às vezes o outro poderia estar querendo falar também. Enfim, eu tô uma pessoa muito mais centrada, muito mais equilibrada emocionalmente. Eu consigo escutar, eu consigo pensar antes de agir. Eu era muito reacionária, né? A pessoa fazia, eu já falava, eu já tinha fora. A pessoa estava falando, eu estava pensando o que eu ia responder para a pessoa e nem estava escutando a pessoa. Então esse equilíbrio veio e veio forte. E eu tô assim encantada com isso, porque eu nunca fui assim. Eu sempre fui muito explosiva.
E eu tô com essa serenidade, pedindo muito silêncio de Maria, e Deus está me concedendo na senhora também, que eu tô silenciando ultimamente. Então, assim, é outra coisa, é outro patamar, como dizem, outro patamar. Esse equilíbrio, como ela falou, não é uma mágica. Não. Por que que a Mila está vivendo esse equilíbrio, né? E as outras mulheres que fazem parte do programa? Porque no primeiro momento do dia, a sua primeira conversa é com Deus. E ali nós somos chamados a consagrar todo o nosso dia, as pessoas com quem nós vamos estar, o que nós vamos fazer. Então isso já vai mudando o norte do nosso dia. Aí, Kátia tá aí, Kátia também tá no programa. Tudo bom, cara? Tem um monte de conhecido aí. Tem uma galera aí de Guarulhos, Tem um tá? pessoal, garoto. Que faz parte do programa. Então, isso muda tudo. Quando eu converso com Deus, quando eu partilho com Ele aquilo que me incomoda, minhas preocupações, o que eu vou encontrar durante o meu dia, quando eu consagro a Ele, tudo aquilo que eu vou viver já se torna diferente. É diferente, porque eu já entreguei a Deus. Tem muitas mulheres que falam assim, mas o meu melhor horário é à noite, eu prefiro fazer à Não, noite, não tem tempo. pelo menos comigo não funcionou. Quando eu rezo no final do meu dia já passou, eu já fiz a cagada no dia inteiro. Não dá para mudar. Mas quando eu começo meu dia na presença de Deus, tudo é diferente, né? Então, se eu ali já conversei com ele, já desabafei com ele, eu não estou tão estressada para tudo que eu vou encontrar durante o meu dia. Porque a gente sabe que filho estressa, trabalho estressa, nossos pais estressam, nosso esposo, mas eu já consagrei meu dia. Eu já entreguei a ele todas as pessoas com quem eu vou encontrar. E isso muda. Tem até uma frase de Facebook que fala isso, né? O hábito de falar com Deus muda a nossa forma de falar com as pessoas. E é isso que eu falo também para as meninas. Olha, ali na sua oração você já vai pedir sabedoria. Você já vai pedir paciência, vai pedir serenidade. Só que não dá para fazer isso uma vez na semana. Não tem crescimento espiritual, não tem equilíbrio, não tem mudança. Mas se eu faço isso todos os dias, o meu dia é diferente. Houve uma mágica do céu? Não, nós contamos sim com a graça de Deus. Mas porque eu estou diferente. Então, para quem está aqui nessa live, nós estamos falando desse programa de crescimento espiritual, de intimidade com Deus. E no dia 30 tem as suas inscrições encerradas. Quem não entrar agora, não entra mais. Só 2027. E esse programa tem o objetivo de te ajudar a ser uma mulher mais paciente, mais serena, mais sábia. E a Mila está tendo as grandes transformações que ela viveu e está vivendo com o programa nesses 14 dias. Tudo que ela buscava, hoje ela encontrou, porque a ajudou e tem ajudado ela a estar com uma vida em ordem. Mila, o que você falaria hoje? Antes de perguntar isso, teve nesses 14 dias alguma palavra que, assim, te bagunçou, te impactou profundamente, que você falou, caraca, meu Deus, o que é isso? Teve alguma palavra? Deixa eu só chamar meu filho para pegar ela aqui, senão não vou conseguir. Arthur! Ô, Arthur! Arthur! Aqui um pouquinho, por favor. Vai na Enquanto ela vai chamando o Arthur ali. Então, além do planner oracional para você todos os dias, presencial 4 vezes durante o ano. Nós temos também as nossas campanhas de oração que nós vamos ter durante todos os meses. Nós vamos tirar uma semana para rezar com insistência pelas nossas batalhas espirituais. E também nós temos formações que nos ajudarão no crescimento espiritual. Ai, Roberto, mas é muita coisa. Tudo de forma simples, concreta, que todas possam adaptar na sua rotina. Se fosse algo impossível, nem eu conseguiria. Mas a minha proposta é ter algo possível que principalmente leve ao crescimento espiritual e à intimidade com Deus. Mirla, qual a palavra nesse tempo que, assim, foi causou impacto em você?
Então, foi no primeiro dia, já separei aqui, foi no primeiro dia em que eu fiz da primeira vez, da primeira forma, né, da melhor forma que você falou, que era circular, a palavra que mais me chamava atenção, e foi de Isaías 35, de 1 a 4. A parte, só essa pequena parte que dizia assim, não ter mais. Eu circulei isso aqui, fala, não ter mais. Porque o medo me dominava. Eu, ultimamente, estava assim, uma pessoa medrosa de tudo. Depois da minha gravidez, eu passei por uma gravidez de risco. Eu tive o risco de perder minha filha. No meio da gravidez, apareceu um tumor no céu da minha boca. E tudo isso começou a me dar muito medo. Mas a todo momento, Deus tomando conta de mim. Só que eu comecei a ficar com muito medo. Depois que eu tive a minha filha, eu fiquei com medo de dirigir. Eu dirijo, tenho a carteira há mais de 10 anos. Eu fiquei com medo de dirigir. Tudo que era novo para mim, eu ficava com medo. As oportunidades que você dava aqui, eu queria fazer, mas eu tinha medo. Era um medo que eu não sabia de onde vinha. E no primeiro dia, quando eu li essa palavra, não ter mais na hora, ecoou na minha cabeça. Falei, gente, eu não preciso ter medo. É ele que me garante que eu não preciso ter medo. Então, por que eu vou ter medo? Eu vou encarar o que tiver que vir, eu vou encarar. Às vezes, as minhas orações eram até tipo para vamos supor, se eu tivesse que passar por alguma dificuldade, para que Deus não permitisse eu passar por aquela dificuldade, porque eu não saberia se eu conseguiria passar. Hoje em dia, minha oração já é diferente. Eu peço a Deus que Deus me dê força e sabedoria para o que eu tiver que passar, eu vou passar. O que tiver que vir, pode vir, que eu sei que Deus está comigo. Inclusive, a questão da perda da minha avó, né? Que era para ser essa live, era para ser ontem, né? E minha avó faleceu, veio falecer. E eu nunca tinha passado por um momento de luto na minha vida. E eu tinha muito medo disso. Nunca passei por um momento de luto. E eu tinha medo de qual seria minha reação ao escutar uma notícia, de qual seria minha reação ao ver o ente querido num caixão e tal. E a paz, Roberto, que Deus me deu, a sabedoria, a serenidade que Deus me deu de entender que ela, para mim, ela não morreu, ela descansou. Porque ela vivia há 10 anos em sofrimento, e esses últimos anos foram piores, e esses últimos 15 dias, justamente que eu estava fazendo esse processo, foram bem pesados para ela, de hospital, internação, dá um problema daqui, dá um problema dali. E a minha oração era uma oração que eu nunca tinha feito, que eu pedia a Deus que Ele desse o que fosse melhor para ela. Eu não pedia a cura dela, física. Eu pedi assim, eu faça o que for melhor para ela. Se for para o senhor levar, se estiver na hora dela aí, que ela vá. Mas que não tenha desespero, que a minha família não tenha desespero, que a gente saiba aceitar esse momento de passagem, que todos nós vamos passar, né? E por incrível que pareça, na hora que eu recebi a notícia, eu já senti. Aí entra a questão. Um dia anterior eu estava conversando com meu pai e conversava sobre isso, e meu pai, assim, hoje eu creio muito nisso, ele é profeta. Tudo que ele fala, quando ele fala, ó, Deus mandou eu falar isso, Roberta, acontece. Se ele falar que alguém vai engravidar, é batata. Eu corro dele quando ele já falou que vai vir uma terceira gravidez aí, mas ai, Senhor, enfim. E a gente conversava sobre isso e eu falando, pai, eu estou entregando a alma da minha avó, eu sei que ela precisa descansar e eu estou tranquila, eu entrego e estou tranquila. Isso um dia antes dela morrer. No dia seguinte, ontem, veio a notícia que ela faleceu. Aí logo ele entrou em contato comigo, ele viu, meu filho, como que Deus está trabalhando. Você conversou, você pediu, e tudo que você pediu a Deus, Deus te escutou. Não que ele tivesse levado a minha avó porque eu pedi, mas ele, principalmente em relação à minha reação, a serenidade que ele me deu, foi difícil, a família toda está sentindo, mas eu não tive desespero, porque eu tinha tranquilidade de saber que o que eu pude fazer, eu fiz. O que esteve a meu alcance eu fiz, as orações, enfim, tudo que eu podia ter feito eu fiz e eu estava em paz, eu estava tranquila. E isso foi muito forte, isso foi muito forte. Então, fiquei do lado do caixão dela ontem, no velório, a noite toda, acarinhava o rostinho dela, e eu não tinha medo, eu ficava com medo de ver uma pessoa no caixão, falando, Jesus, misericórdia, será que eu vou sonhar com isso? E parecia que estava dormindo, era um anjinho que estava dormindo. Lógico que chorei, senti, mas não era desespero, era tranquilidade, saber que ela está lá no céu, que hoje ela não sofre mais, hoje ela não tem dor, hoje ela não tem medo, ela não tem mais nada, ela está bem, está até melhor que a gente. E foi essa questão, não ter mais. E esse medo, como você falou, não é um passo de mágica, é uma construção que a gente vai tendo, com a leitura da palavra, colocando ele em primeiro lugar, colocando tudo em ordem, ele sendo o primeiro pensamento do dia. Eu tenho passado o dia todo em oração.
eu tenho cortado muitas coisas que eu não cortava, acho que eu esqueci de mencionar. Inclusive, dá tempo ainda de eu falar mais uma coisinha ou não? Sim. Então, uma coisa que eu percebi muito que eu estava viciada era em séries. Dorama, então, eu tava virando uma dorameira, né? Meu marido chegava perto de mim e ficava sarangueiro. E, enfim, aí depois disso, eu entrei numa onda de ver série turca. Não sei pra que que eu vou fazer isso. Minha filha, essa tal da série turca é uma desgraça. Porque é só tragédia. É um negócio pior que o outro. Um povo ruim, mas ruim mesmo. As mães ruins, as sogras ruins, tudo ruim, tudo ruim. E eu comecei a assistir aqui, nesse processo que eu tava, né? Dos 15 dias agora, dos 14 dias agora. E eu tava vendo toda vez que eu ia amamentar minha filha, aquela mama deitadinha, deitava lá com ela, botava uma sériezinha pra ver e tal. Roberta, começou passando os dias, minha vida estava bem, como eu te falei, tudo isso que aconteceu, paz, serenidade com meu filho, não sei o que, marido. Aí, às vezes, meu marido chegava do nada, olhava pra cara dele, me dava uma raiva. E eu, gente, aí eu ficava assim, bota estranha. Aí depois eu olhava pro meu filho, me dava uma raiva. Eu falei, peraí, eu tô com raiva do povo pra quê? Aí eu lembrava da série. Todos os sentimentos que aquela série que eu estava assistindo, e outra, não conseguia perder um segundo. E ficava ansiosa para minha filha mamar para ter que deitar para ver a série, desesperada para ver não, o que vai acontecer, o que vai acontecer. E aquilo te suga de uma tal maneira, você se envolve com aquilo, e você coloca toda a sua força naquilo. E eu falei, gente, eu tô quase estragando todo o processo que eu consegui, que eu necessitava a minha vida toda por causa de uma série. O povo nem me conhece, estão ganhando dinheiro dele lá, e a Netflix nem sabe quem eu sou, e estou eu aqui dando essa propaganda toda. Não vale a pena. Então, cortei. Tá doido para ver o final, mas eu falei, eu vou ficar doido, mas não vou ver. Porque a gente é humana, né? A gente falha, tem que assumir. Mas não vou ver. Estou lutando contra os meus desejos, porque eu sei que não é bom para mim. Antigamente, eu tinha esse discernimento, mas eu não cortava. Falava, não, não vai fazer mal, não. É só um capítulozinho e isso. Agora não, eu tô vendo, cortei. E outra coisa, que sabe, desgraça, Deus que perdoe, tal do Big Brother. Não vou botar minha cara para ver. Porque teve uma época, minha filha, que eu fazia campanha, fazia live de madrugada para ver Big Brother. Eu tava nessa doideira aí. E isso cega a pessoa de uma tal forma. É novela, é uma série daqui, é uma série dali, que muitas vezes as pessoas católicas acham que não tem problema nenhum. Sim. É cultural, né? Ver a novelinha e tal. Conheço várias pessoas, enfim, que são católicas. Ah, vê a novelinha. Isso é uma desgraça na vida da gente. Só traz tragédia. Então, hoje, o que eu posso consumir de conteúdos bons, ouvindo pregação no Spotify, estou lavando uma louça, bota ali na Canção Nova. Mas, como você falou também outras vezes, aprendi que não adianta eu lavar uma louça rezando o terço, não adianta eu ficar só acompanhando o texto na televisão. Isso não é a minha intimidade com Deus. É bom, mas não é o meu processo de intimidade. Aí chegava no fim do dia nem orava, porque, não, já acompanhei a missa na televisão, já rezei meu texto de tarde, e não tinha essa intimidade com Deus. Então, hoje eu consigo ver com mais clareza o que me afeta para o bem e para o mal. E comecei a cortar, separar o joio do trigo, e estão indo. Não é fácil não, mas a gente consegue. Você está escolhendo aquilo que te aproxima de Deus, aquilo que te faz crescer. E às vezes as coisas vão entrando de uma forma inofensiva, né? E a gente acha, não tem problema, isso aqui não é pecado, não é errado. Mas é algo que não te aproxima de Deus, que não te acrescenta em nada. Faz você perder tempo, você se esvaziar. Enquanto você, lendo um livro, ouvindo uma pregação, como que isso te acrescenta, como que te transforma, né? Mirla, o que você falaria hoje para as mulheres que estão aqui, que vão te assistir? Que estão na dúvida se faz ou não inscrição. Não sei se eu entro. Será que vale a pena? O que você falaria para essas mulheres? Primeiro é não ter mais, né? Foi a palavra que me impactou. Não tenha medo. Não tenha medo sabe, de mergulhar de cabeça nesse programa. Eu estou divulgando, sim, estou tietando, Roberta, sim, espalhando para todo mundo que eu ouço, porque não é por causa de Roberta em si, que é um ser humano maravilhoso, excepcional, que eu nunca vi igual. Uma mulher igual a essa, vocês nunca vão encontrar. Mas porque isso transforma. Transforma enfim, eu teria. Tá aqui, ó, um monte de coisa anotada aqui para falar, só que, enfim, você viu o caos que foi aqui hoje, né? A gente planeja, mas nem sempre sai com planejado. Queria falar muito mais coisa. Mas, assim, é transformador. É uma experiência única que
toda mulher católica deveria praticar. Toda mulher católica deveria entrar nesse programa. Porque vocês vão ver um mundo que vocês não estão acostumados. Vocês nunca viram o que vocês vão ver aqui nesse programa. É uma experiência única. Vale muito a pena cada centavo. E ainda é barato. Eu vi o vídeo que você fez lá para cair na risada. O Fred é uma figura. Mas aquele vídeo ali é total realidade. A Roberta tá maluca de botar no preço que tá. Porque é uma coisa assim que não tem preço, não tem valor. Tudo que a gente está recebendo, a Roberta tem todos os dias colocado áudios, ela ora junto com a gente, mas te ensina a fazer a sua própria oração, ela te dá passo a passo tudo mastigado. Só não entra, só não faz, e só não tem progresso quem não quer. Quem de fato está postergando o negócio ali. Mas transforma, é transformador. Assina embaixo e pode entrar tranquilo e calmo. E assim, essa questão do valor, se a gente for comparar com tantas outras coisas, às vezes um passeio que você faz é muito mais caro e não transforma a sua vida como esse programa. Então, como eu falei, a minha preocupação, vou fixar o comentário da Kátia aqui, a minha preocupação é que seja fácil possível para todas as mulheres. E é isso, e é possível. Isso que a Mirla falou é verdade. Eu tenho me preocupado em ensinar o beabá. Porque a gente, graças a Deus, participa da Santa Missa, a gente reza o texto, mas a gente não aprende a ter intimidade com Deus. A gente não aprende a ter uma vida de oração, uma vida interior. Então, o meu objetivo nesses aulas é ensinar o básico. Como que eu, a partir dessa palavra tão simples, desse versículo tão pequeno, eu posso desenvolver o meu diálogo com Deus, né? A gente já começou no dia 1º, tem muitas mulheres do programa que eu tenho mandado mensagem. Ai, tô perdida. Ai, como que eu faço? Ai, o que é para fazer? Ouve o áudio, assiste as aulas. Eu gravei 9 aulas simples também, pequenas, para que você entenda a vida espiritual, a vida interior. Se você quer uma mudança na sua vida, você que está aqui, em qualquer área da sua vida, comece pela vida espiritual. Isso é a vida em ordem. Deus em primeiro lugar. Como diz a palavra, as outras coisas vêm por acréscimo. Mas é Deus. E olha, eu faço a proposta de fazer 10 minutos, pelo menos, por dia. No mínimo 10 minutos. Só 10 minutos. E ainda tem gente que dá desculpa. Para você ver assim, como que é algo que não tem lógica, mas que a nossa humanidade vai sempre dar uma desculpa para não colocar Deus em primeiro lugar. A Kátia colocou aqui, a maravilha que proporciona a nossa vida é muito mais barato mesmo, sim. Uma roupa não tem esse preço. Sapato, viagem, uma pizza. E outra. E outra. Eu digo por experiência própria, a quantidade de cursos que eu já comprei de outras coisas muito mais caros, cursos de 500, 600, 700 reais, cursos até de R$ 1.000, que para mim não valeu de nada. Se eu abri uma vez ou outra foi muito, e o dinheiro foi lá e ficou naquilo, entendeu? E o seu é um valor simbólico para um ano de acompanhamento, é simbólico. Então, você que está aqui nessa live, não perca a oportunidade de ficar mais um dia sem o programa Mulheres que Oram com a Bíblia, porque tudo que você vai receber é infinitamente superior ao investimento que você vai fazer. É infinitamente superior. Todo o planner oracional, os áudios que as meninas estão recebendo todos os dias com as orações, os encontros que nós vamos ter durante o ano, as formações e as campanhas de oração que nós vamos fazer para que a gente se fortaleça, mas também para que a gente vença as batalhas espirituais. Janete está aqui na live, já está no programa. Kátia. Maria Isabel também faz parte do programa. Edilane. Guarulhos e peso, hein? Guarulhos, alô Guarulhos. Guarulhos, alô Guarulhos. Michele, você é de Guarulhos, minha filha. Você é vizinha da Mirla. Era vizinha, né? Agora não estou mais. A Maria Aparecida. Venha fazer essa experiência, vocês vão ver a vida de vocês transformada. E aquilo que a Mirla partilhou. Colocando a vida espiritual em ordem, a nossa vida emocional. Os nossos relacionamentos são transformados. É tudo que a gente precisa. Precisamos de terapia?
Precisamos do psiquiatra, da medicação, muitas vezes precisamos. Mas faça a experiência. Raquel também. Tem mais gente. Suelen, Carla Suelen também. Olha, Guarulhos. Guarulhos está marcando. Guarulhos chegou. Tem mais gente. Mirla, muito obrigada pela sua partilha. Muito obrigada mais uma vez pela sua confiança nesses 4 anos que estamos juntas. E que nosso Senhor nos dê a graça da perseverança nesse projeto, nesse programa, mas também a nossa perseverança para entrarmos na eternidade. Meninas, muito obrigada. A Maria Isabel, estamos juntos. Maria Isabel vai trazer a sogra dela, né? Tia Ellen. E eu espero você nesse programa. Faça sua inscrição, porque a partir do dia 30 não estará mais disponível, só em 2027. Depois você não vai dizer que eu não avisei. Então faça sua inscrição hoje, porque amanhã de manhã você já vai receber o meu áudio, você vai ver quão impactante tem sido a palavra de Deus. Ó, a Kátia colocou aqui: depois de Roberta, na minha vida, a terapia foi fichinha. É verdade. E digo mais, ela falou dessa questão de terapia aí, eu e minha memória falhada, porque a cada hora vem um flash de alguma coisa. Eu, nesses processos, né, de psiquiatra também, psicóloga, eu tenho procurado para me tratar, que eu tive depressões também e tal. Eu fui diagnosticada com borderline. Não sei se fala borderline ou borderline, esqueci como fala. E eu tive muitos problemas de relacionamentos, inclusive com isso. É um transtorno que eu tô num estado aqui agora, tô rindo, brincando com você, aí talvez alguma coisa que você fale que me incomode de uma tal forma, que mexa em alguma ferida minha, me transforma da água para o vinho. É como se fosse bipolaridade, só que é mais rápido. Porque bipolar, às vezes a pessoa um dia tá bem, outro dia tá mal. É uma coisa instantânea e a gente não tem controle sobre isso. E eu tava vivendo muito, principalmente dentro de casa, que é o local que a gente explode, né? E isso tem me ajudado muito. Eu não ainda estou em processo de medicamento, nem nada, não precisa, mas isso tem me ajudado muito. Eu percebi que nesse tempo que eu estou orando e que eu estou fazendo tudo certinho, caminhando, sem falhar, enfim, mas mesmo se falhar, eu vou levantar, vou de novo, mas eu não tenho mais esses acessos que eu tinha. Eu estou conseguindo ter esse equilíbrio de raciocinar antes de vir a explosão. Então, como o Cássio falou, terapia, fichinha, meu filho, que o negócio funciona. A gente entende a vida. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, as outras áreas da nossa vida vão se equilibrando, vão para o seu lugar. Quem está aqui, estou aguardando no programa, faça sua inscrição hoje para amanhã nós já estarmos juntas nessa linda jornada durante todo o ano de 2026. Mirla, Deus abençoe, obrigada por todo o seu esforço e empenho de estar aqui. A loucura. Peço desculpas, né, porque eu preparei tudo, mas enfim, o acaso aconteceu. Mas se puder ajudar, né, alguém a entender como que isso proporciona uma vida muito melhor, tanto para a gente quanto para a nossa família, vale muito a pena. Um beijo, Deus abençoe cada um que está aqui. Fica com Deus. Eu também. Tchau, tchau. Tchau.